Saudações a todos. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação Áureo Florescer. Nós vamos prosseguir com a nossa série de conferências a respeito da psicologia revolucionária. E hoje trataremos do tema a individualidade. A individualidade sagrada. Observem, por favor, o gráfico principal. Este gráfico principal representa para nós a autorrealização íntima do ser. O nosso ser é o nosso Deus interior. Representa também a atenção plena ao íntimo, atenção plena ao nosso Deus interior. Existe uma ilusão muito comum que a maioria das pessoas carregam consigo. Esta ilusão está ligada a uma série de fatores que serão estudados na conferência de hoje. Estamos nos referindo à ilusão da individualidade. Fatores que criam a ilusão da individualidade em nós. Vamos estudar um pouco a respeito desses fatores que criam esta ilusão nas pessoas. Identificação com o corpo. Atenção ao gráfico. O fator físico. Quando nos olhamos no espelho, vemos apenas um corpo físico. A partir deste ponto, inicia-se a ilusão da individualidade, porque nós confundimos o nosso corpo físico com o que nós somos. Nós não somos o corpo físico. O corpo físico é um veículo, é uma máquina humana criada para a expressão do nosso Deus interior, do nosso real ser. Porém, nós não somos o corpo físico. Por vermos no espelho um corpo físico, começamos a criar uma ilusão errônea de individualidade. O próximo fator, a identificação com os pensamentos. Atenção ao gráfico. Quando uma pessoa inicia o processo do pensar, ela crê firmemente que é ela, como indivíduo, que está pensando. Jamais poderia crer que, na verdade, existem pessoas psicológicas dentro dela, chamadas de eus psicológicos, usando sua máquina humana para pensar. É muito difícil para qualquer pessoa perceber que estes pensamentos são fundamentados em desejos, e estes têm sua origem em defeitos psicológicos que habitam em nós. Então, quando a pessoa começa o processo do pensar, ela, infelizmente, ela crê firmemente que é ela, como indivíduo, como única pessoa, que está pensando. Porém, em verdade, dentro dela, existem eus psicológicos que estão pensando por ela, que estão usando a sua máquina humana, que estão usando o seu cérebro, que estão usando o seu corpo físico para se expressar dentro da pessoa, para pensar, para manifestar e elaborar desejos. Como a pessoa se identifica, se fascina com os seus próprios pensamentos, ela não percebe que existem estes eus psicológicos, esses defeitos, usando o seu centro intelectual para pensar. Outro fator que colabora com a ilusão da individualidade, a identificação com os desejos.
Atenção ao gráfico, por favor. Esses desejos são pensadores dentro de nós. O mais comum é que qualquer pessoa se veja identificada, fascinada com os seus próprios desejos e vícios. Neste exemplo, colocamos aqui, muito claro, a gula. E encontre sempre uma justificativa para satisfazê-los, dizendo para si mesma que são suas necessidades. Porém, a verdade é que temos a presença de elementos de infraconsciência, usando nossa máquina humana de forma alternada. Ou seja, em determinado momento é a gula que usa nossa máquina humana, como no exemplo da imagem. Em outro momento será a preguiça, e assim por diante. O que nos dá a impressão de que é uma pessoa com vários pensamentos diferentes. Uma pessoa com vários tipos de pensamentos, mas não é isso. Enquanto que, na verdade, são diversos pensadores, eus psicológicos. Cada eu psicológico é um pensador. A gula é um pensador dentro de nós. A preguiça é um pensador usando nossa máquina humana. A raiva, a ira é um pensador, um eu psicológico, usando a nossa máquina humana. E cada um desses pensadores vai elaborar uma série de desejos em nós. Então, em determinado momento, a máquina humana ela é usurpada pelo eu da preguiça e a pessoa fica preguiçosa. Estado de consciência de preguiça. Em outro momento, outro eu usa a máquina humana e ela fica gulosa. Estado de infraconsciência na gula. E assim por diante. Cada um desses eus psicológicos utilizará a máquina humana alternadamente, o que dá a impressão e a ilusão de que é uma pessoa só. É uma pessoa com várias opiniões, uma pessoa que muda de ideia. Mas, na verdade, a pessoa não muda de ideia. Ela muda de eu. A pessoa, em determinado momento, manifesta ira. Quem está pensando dentro dela? A ira. Em outro momento, manifesta preguiça, má vontade. O eu da má vontade. Usando uma máquina humana. Como são diversos defeitos que usam uma única máquina humana, as pessoas também têm a ideia, quem está de fora, de que é uma pessoa com várias ideias diferentes. Uma pessoa que muda de ideia, que muda de humor. Mas, na verdade, ela muda de eu psicológico. Existe essa troca de defeitos psicológicos dentro da pessoa. Neste momento, nós começamos a perceber a multiplicidade psicológica dentro do ser humano. Estas variações, elas começam a evidenciar, por fatos, a multiplicidade psicológica em nós. Esta multiplicidade de defeitos psicológicos. Outro fator que colabora com a ilusão da individualidade. A autoconsideração íntima, que é uma ramificação do orgulho, pensar de si mesmo melhor. De modo geral, as pessoas desenvolvem durante suas existências muita autoconsideração íntima, ou seja, pensam de si mesmas sempre o melhor. Esta é uma ramificação do defeito psicológico do orgulho, que fascina e engana, hipnotiza a mente das pessoas, tornando-se um grande obstáculo para a percepção da multiplicidade de defeitos em nosso interior. Vamos refletir por um instante. Então, determinada pessoa, seja quem for,
tem demasiada autoconsideração por si, crê de si mesmo sempre o melhor. A melhor pessoa, a pessoa mais bonita, a pessoa mais honesta, a pessoa mais correta, a pessoa mais saudável, a pessoa mais cordial. Se ela crê firmemente tudo isso a respeito de si mesma, e isso é fruto da autoconsideração, do orgulho, isto é um engodo, é um engano, é uma ilusão, que é produzido pelo eu do orgulho, pelo defeito psicológico do orgulho. Uma pessoa como esta jamais poderia realizar a autoobservação de si. Ela jamais poderia observar a si mesma para perceber defeitos psicológicos. Não vai querer encontrar defeitos em si, e muito menos se corrigir esta pessoa que crê de si mesmo o melhor, que pensa a respeito de si o melhor. Esta pessoa estará presa na ilusão, no engodo, no equívoco da individualidade. Ela jamais vai conseguir se separar em observador e observado. Estará, de fato, extremamente fascinada consigo mesma, presa nesse fascínio, hipnotizada pelo próprio orgulho. E por fim, outro fator responsável pela ilusão da individualidade, que é a ausência da autoobservação. Atenção ao gráfico, por favor. A grande maior parte das pessoas não pratica a autoobservação, ou seja, não observa suas próprias reações diante das diversas situações da existência. Não percebe suas reações psicológicas, não percebe suas reações físicas, suas reações emocionais, não percebe o caráter das suas próprias emoções, o seu próprio humor. Não percebe como está interagindo com tal pessoa ou outra. Não consegue observar em si as suas reações diante de uma crítica ou de um elogio, diante de algo agradável ou desagradável, diante de um prêmio ou de um problema. Se esta pessoa se auto-observasse, ela com certeza começaria a perceber, a observar e a conhecer defeitos psicológicos reagindo em seu interior. Mas enquanto a pessoa se veja distraída, sem autoobservação, dispersa, ela não pode perceber a multiplicidade em seu interior, porque ela não está atenta sobre si. Sem essa devida atenção dirigida, a pessoa não pode perceber a sua multiplicidade interior. Irá continuar presa na ilusão da individualidade. Vamos estudar agora o caminho para alcançar a verdadeira individualidade. Em nós existe a verdadeira individualidade? Sim. A verdadeira individualidade está ligada diretamente ao nosso ser, à atenção plena e expressão do nosso ser. O nosso ser é o Deus interior que habita em cada pessoa. Um instante de atenção aos gráficos. O caminho para alcançar a verdadeira individualidade. A verdadeira individualidade pertence ao nosso real ser, e só é possível alcançá-la eliminando a multiplicidade interior,
dos diversos defeitos psicológicos que usam nossa máquina humana. Porém, se uma pessoa crê que é uma só, e já possui individualidade, buscá-la será impossível. Ele que crê que é um só, não há como buscar a individualidade porque ele acha que já a tem. O caminho para perceber a multiplicidade interior inicia-se pela recordação íntima, seguida da autoobservação e, por fim, na morte psicológica. Então, nós teremos 3 passos: recordação íntima, autoobservação e morte psicológica. Esses 3 passos, eles necessitam andar juntos, estar juntos. Com essa tríade, nós podemos, de fato, não somente perceber defeitos em nosso interior, assim como eliminar, dissolver, queimar esses defeitos gradualmente, para liberar atenção ao nosso ser, para liberar consciência e para nos transformar psicologicamente, para desintegrar, de fato, a multiplicidade interior. Estando essa multiplicidade interior desintegrada, nós poderemos sim encontrar verdadeira individualidade. A multiplicidade e a individualidade não podem estar em uma mesma pessoa. Para que a individualidade se expresse, que é o ser, é necessário que a multiplicidade seja dissolvida, seja eliminada. Primeiro passo: recordação íntima, estado de alerta percepção de si mesmo. Nesse estado, estamos recordando e sentindo continuamente a presença do nosso real ser, nosso Deus interior profundo, atentos a todas as reações que venham a surgir em nossa mente, coração e sexo. Como um guarda tem que estar atento. Só lembrar deste detalhe, desta analogia maravilhosa. O guarda, ele está sempre atento, ele está protegendo. E esta postura de guarda, ela vem com a respiração profunda, porque a respiração profunda, ela é mágica, ela é magnífica. Ela traz para o nosso interior a recordação de nosso real ser, a percepção da presença do íntimo em nós. Para que nós possamos perceber a presença do ser, nós necessitamos lembrar dele. E para lembrar dele, nós utilizamos a respiração profunda. A respiração profunda é um ato de fé. É uma pequena oração feita a cada instante. Em cada instante que se respira profundamente, com atenção, com amor, com respeito, se está orando a Deus. Se está trazendo para o interior de nossa máquina humana a presença do nosso ser. E a alerta percepção, ela se acende. É como acender uma vela, é como acender uma lamparina. É acender luz em nosso interior. Recordar o nosso ser é acender luz dentro de nós. Respirar. Esta é a recordação íntima. Dentro desta energia da recordação íntima, nós passamos à autoobservação. A autoobservação é observar a si mesmo com atenção, separando-se em observador e observado, onde o observador será a nossa consciência e o observado será o eu psicológico, o ego, o conjunto de defeitos psicológicos que agem em nossa máquina humana. Então, neste momento, nós encontramos a chave da autoobservação. Separar-nos em observador e observado. É não se fascinar com as reações que brotam dentro de nós. Alguém nos ofende ou alguém nos elogia, alguma reação irá aflorar dentro de nós.
algo bom nos acontece, alguma reação irá aflorar em nós. Surge um problema ou alguém nos trata mal, irá surgir uma reação dentro de nós. E nestes momentos, nós necessitamos destes ambos. A recordação íntima, com a qual nós devemos andar sempre, e a observação de si. Olhar como guarda. O guarda não pode estar com os olhos fechados. O guarda precisa estar com os olhos abertos. Ele precisa vigiar. Ele precisa ver. Vigiar e orar. Nós encontramos isto nos textos sagrados. Vigiai e orai. Então, observar. E por fim, a eliminação do defeito psicológico. A morte psicológica. Ao perceber as reações do defeito psicológico em nós, em forma de pensamentos, emoções ou sentimentos, realizamos a súplica à nossa Divina Mãe. Orar. Deus em nós. Pedimos com o verbo silencioso, de forma muito íntima. Este é um trabalho íntimo, não é algo para que os outros venham a saber. Isto é algo silencioso dentro de nós, profundo, íntimo. Nós pedimos, Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, desintegre este defeito. Aqui representada pela divindade Kuan Yin. Mãe Divina, elimine este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. Estamos suplicando a Deus, nosso ser, Deus Mãe, em nosso cardias. Entenda-se que previamente tivemos a recordação íntima e a autoobservação. E quando nós vemos o defeito em nós, reagindo, orgulho, gula, preguiça, raiva, medo, mau humor, uma série de elementos, má vontade, ao percebermos, recorremos à Mãe. Mãe Divina, queime este defeito. Esta é a súplica. E realizamos esta súplica com o verbo silencioso e a repetimos o quanto seja necessário, até percebermos que aquele defeito parou de se manifestar. Isso significa que o defeito todo foi eliminado? Não. O defeito como um todo, ele é feito de múltiplos detalhes. Ele é grande. Ele foi alimentado durante muito tempo em nós. O defeito será eliminado gradualmente, detalhe por detalhe, de momento a momento, de instante a instante. Este é um trabalho que exige tremenda paciência, amor e fé. Porém, à medida que a pessoa for realizando, vai perceber em si que sua Mãe Divina vai atender a súplica e vai desintegrar, eliminar, queimar esses defeitos através destes detalhes. E aquela gula, preguiça, ira, cobiça, inveja irá começar a diminuir. Nós perceberemos a diminuição da expressão do eu psicológico. E uma vez que o eu psicológico diminui sua expressão, aumenta a expressão do ser. Desta forma, conquistaremos a desintegração dos defeitos psicológicos. Estudaremos agora a relação entre a individualidade e a sexualidade superior, a alquimia sexual, o matrimônio perfeito. A
A sexualidade superior é uma grande prática alquímica para o corpo e para a alma. Ela consiste na união sexual, no coito, entre esposo e esposa. O coito sexual, sem jamais expulsar o sêmen. O sêmen jamais deve ser expulso do corpo. A poderosa energia seminal, ela é transmutada, ela é transformada dentro do corpo do homem e dentro do corpo da mulher. O corpo do homem e da mulher é um laboratório alquímico. Nosso corpo físico é um grande laboratório de energias. E esse laboratório, ele entra em funcionamento dentro da alquimia sexual, quando as energias da libido masculina encontram as energias da libido feminina, quando os sentimentos, emoções e o sexo se encontram, se enlaçam, e nesse poderoso enlace que estas energias são transmutadas dentro do corpo do homem e da mulher, através de profundas respirações e movimentos sexuais suaves durante as delícias do sexo. O prazer sexual como grande direito do ser humano, do homem e da mulher, a realização do amor, a realização do sexo, a realização da vida, a transmutação sexual, o Tantra, sem jamais expulsar o sêmen do corpo. O sêmen é a semente. É no sêmen que está o nosso Cristo sexual. O Cristo é aquele que forma o indivíduo em direção ao Pai. Para formar-se como indivíduo, é necessário o Cristo. O Cristo é a semente do ser em nós. Para que o ser nasça e cresça e se torne um indivíduo dentro do homem e dentro da mulher, ele necessita que esta semente, que é o Cristo, possa crescer, possa ser transmutada em ambos. As poderosas energias do amor e da libido produzem transformações físicas e espirituais dentro do casal, esposo e esposa, restituindo a saúde dos centros de energia de nossa máquina humana, trazendo equilíbrio e lucidez aos nossos sentidos. A vivência desta prática alquímica é realizada por toda a existência. Então, uma vez que o homem e mulher praticam a alquimia sexual sem expulsar o sêmen e transmutam essas energias, homem e mulher restituem o funcionamento e o equilíbrio de sua máquina humana, dos centros de energia. Como uma máquina humana, ela possui diversos centros de energia, diversos chakras, rodas de energia. Essas rodas de energia, elas necessitam de equilíbrio, elas necessitam de força, de saúde. E a prática do tantrismo, a sexualidade superior, restitui estas forças. Restitui também a lucidez aos sentidos. Uma pessoa que carece de saúde também carece de lucidez. Sem saúde, não há como ter lucidez. A lucidez para os sentidos físicos, visão, tato, audição, paladar, o olfato. Ela é restituída gradualmente, através da prática da sexualidade superior, durante toda a existência. A poderosa sexualidade superior e o matrimônio perfeito são a grande chave para desfazer todas estas fantasias sexuais que perturbam a mente humana. É dentro da alquimia sexual que está a chave para a verdadeira liberdade e amor ao sexo, encontrando o caminho para a verdadeira individualidade na profunda ligação com o ser. As pessoas que praticam a infrassexualidade, que praticam as fantasias sexuais,
que expulsam o sêmen do corpo, estas pessoas, elas criam uma série de fantasias a respeito do que é o corpo masculino e do que é o corpo feminino e do que é o sexo. A verdade a respeito do sexo, ela é restituída dentro do matrimônio perfeito. Ela é restituída através da prática alquímica. O homem e a mulher retornam à origem sexual, ao sexo em sua origem, em sua verdadeira natureza. E nesta verdadeira natureza, nós encontramos a individualidade sagrada e a sexualidade superior. Vamos estudar agora a relação entre o sacrifício pela humanidade e a individualidade. Temos aqui a imagem do Buda Amitabha ensinando aos seus discípulos para ilustrar este tema. Para compreender a relação entre o sacrifício pela humanidade e a individualidade, é necessário primeiro entender os princípios do sacrifício pela humanidade. Existem 3 princípios fundamentais dentro do sacrifício pela humanidade. O primeiro deles é o amor. Sacrificar-se pela humanidade exige amor. Este amor só pode vir de uma única origem, de nosso real ser, de nosso Deus interior. O amor, o verdadeiro amor, não virá de nenhuma outra origem, a não ser nosso real ser, nosso Deus interior. Nosso Deus interior profundo, este que é detentor da verdadeira individualidade. Desta forma, recordamos a existência de nosso Deus interior e recebemos a inspiração para amar a humanidade. Aquele que não esteja ligado ao seu real ser, aquele que não pratique a recordação íntima e a eliminação dos defeitos psicológicos, não poderá estar ligado ao seu ser. Não poderá estar com a sua atenção ligada a ele. E não se importará com o restante da humanidade, porque lhe falta amor. É necessário amor para se sacrificar pelos demais, para auxiliar as pessoas verdadeiramente, para trabalhar para auxiliar os demais. Exige amor. Outro princípio fundamental do sacrifício pela humanidade é a generosidade. Ser generoso. Esta opõe-se ao ego. O ego é um princípio que vem do egoísmo, que são os desejos que formam a multiplicidade interior. O desejo e o vício é sempre egoísta. Todo desejo, fantasia e vício é uma expressão do egoísmo em nós. E esse egoísmo se opõe à generosidade. Quem é egoísta não pode ser generoso. Não se pode servir a 2 amos, a 2 mestres. Ou você serve à generosidade, ou você serve ao egoísmo. Tem que escolher, é uma escolha. Se serve aos desejos e aos vícios, não servirá para auxiliar os demais, porque estará com sua mente ocupada, presa e fascinada em satisfazer-se em seus desejos, sejam eles quais forem, fantasias e vícios. Não terá energia e não terá atenção para ser generoso, para praticar a caridade, para ensinar aos demais, para auxiliar uma outra pessoa, para doar-se. Quem alimenta seus vícios não pode doar-se a ninguém. E para concluir, temos o princípio da gratuidade, que constitui em entregar gratuitamente os ensinamentos esotéricos e as medicinas xamânicas à humanidade.
com um único objetivo de auxiliar aos demais, para que possam desenvolver-se espiritualmente. O amor, a generosidade e a gratuidade opõem-se ao egoísmo e aos desejos. Amor, generosidade e gratuidade unem-se para formar o sacrifício pela humanidade. Unem-se para opor-se a desejos, fantasias e vícios. Estes desejos, fantasias e vícios hipnotizam a mente humana e fazem com que a pessoa não perceba a importância do amor, da generosidade e da gratuidade em entregar-se, doar-se aos demais. Portanto, para praticar o sacrifício pela humanidade, a pessoa necessita eliminar a sua multiplicidade egóica. Ela necessita eliminar o eu psicológico, eliminar a ira, preguiça, gula, inveja, luxúria, má vontade, seus vícios, seus desejos, suas fantasias. Ela necessita desintegrar. Ela necessita parar de sonhar. Necessita despertar para poder auxiliar os demais. Nós, da Escola Templo Áureo Florescer, entregamos a medicina xamânica da sagrada ayahuasca em nossos rituais, em nossa escola de meditação. Entregamos esta medicina já há 10 anos continuamente e sempre de forma completamente gratuita, para que todos aqueles que queiram aprender a meditação possam utilizar esta medicina xamânica com respeito e com amor. Nesta escola de meditação, nós entregamos a medicina, ensinamos as técnicas para a meditação interior profunda, relaxamento e concentração, para que a pessoa que utilize esta medicina possa conhecer-se melhor, possa aprender a autoobservação, possa aprender a meditar. Esta medicina, a sagrada ayahuasca, é uma medicina ancestral que possui milhares de anos. É uma medicina completamente entregue de forma completamente gratuita e protegida por lei, para que as pessoas possam vir a esta escola e possam meditar. Nós realizamos este trabalho há 10 anos e realizaremos sempre. Estaremos aqui para entregar a medicina a todo aquele que necessita praticar a meditação profunda, que necessita desenvolver autoconhecimento, para que possa, por si, trabalhar, crescer espiritualmente, desenvolver autoconhecimento e auxiliar aos demais. Vamos agora para a nossa prática de hoje, a prática do inventário psicológico. Então, por favor, atenção ao gráfico. Nossa prática de hoje tem como objetivo conhecer melhor nossa multiplicidade interior e distinguir os diversos tipos de eus psicológicos que utilizam diariamente nossa máquina humana. Então, esse é o objetivo da prática, poder fazer essa distinção, identificar quais são esses defeitos que usam a nossa máquina humana, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso sexo, durante o diário viver. Durante o dia, estaremos atentos através da recordação íntima, lembrando, respiração profunda.
utilizando a respiração profunda e a autoobservação para perceber os diversos tipos de reações que ocorrem em nós, as circunstâncias que geram estas reações. Estaremos percebendo a ocorrência das reações e as circunstâncias. Quais foram os eventos que ocorreram durante o diário viver, durante aquele dia, e como nós reagimos a estas circunstâncias. Ao perceber reações egóicas em nós, realizaremos a petição com o verbo silencioso, recordando: Mãe Divina, queime este defeito. Fazemos isso com o verbo silencioso durante todo o dia, percebendo circunstâncias e reações. Nas reações egóicas, Mãe Divina, elimine este defeito. Isso será feito durante todo o dia. À noite, antes de repousarmos, deitados em nossa cama, com os olhos fechados e com o corpo bem relaxado, realizaremos respirações profundas e, usando nossa imaginação criadora, faremos o inventário psicológico. Esse será o momento do inventário psicológico. A respeito das reações que ocorreram em nós durante o dia, com o objetivo de identificar os defeitos psicológicos, percebendo de que forma eles estão se manifestando e em quais momentos eles surgem em nossa mente. Como o defeito psicológico se alimenta em nós, como ele se expressa, em quais momentos, quais são os seus horários, quais são as suas ocasiões. Quando o defeito psicológico ele percebe que pode se expressar em nós e manter-se vivo. O defeito psicológico ele mantém-se vivo quando ele se expressa em nós. É pela expressão da ira que a ira se mantém viva. É pelo excesso da alimentação na gula que a gula se mantém viva. É pelo abuso da luxúria que elas continuam existindo dentro de nós. A existência do defeito psicológico, ela é mantida porque o defeito psicológico se alimenta. Toda vez que nós expressamos um defeito, nós, na verdade, estamos alimentando-o em nossa máquina humana. Realizando este exercício com continuidade e frequência, poderemos perceber melhor a rotina dos defeitos psicológicos, podendo eliminá-los com maior facilidade. Se uma pessoa realiza o inventário psicológico diariamente, ela vai ter uma compreensão e uma visualização melhor das rotinas dos defeitos psicológicos. É claro, cada defeito psicológico terá uma rotina. Há momentos para a ação da preguiça, há momentos para a ação da gula, ira, inveja, momentos de cobiça. É importante observar esses momentos para poder eliminar o defeito ao percebê-los. Agradeço a todos com minha alma e com meu coração. Entrego esta conferência ao meu real ser interior profundo, meu Deus interior, com amor e com respeito. E espero que todos possam meditar a respeito desta conferência, possam praticar e possam realizar este conhecimento em si e compartilhar este conhecimento com as demais pessoas. Todos que assistiram a esta conferência, que possam compartilhar com os demais, que compartilhem o vídeo desta conferência, que compartilhem estas informações com outras pessoas que também tenham interesse no autoconhecimento. Todos aqueles que queiram conhecer nossa escola de meditação são convidados a conhecê-la e a praticar com as medicinas. Nossa escola de meditação não cobra por nenhuma das atividades. Todas as atividades são entregues gratuitamente. Os ensinamentos e a própria medicina da Sagrada Ayahuasca. Agradeço com minha alma e meu coração. Que todo o aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.